Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos começar então, né? O curso, é a primeira aula. Vamos repassar o material. Eu pedi aí lápis HB, lápis 6B, o estilete para a gente apontar o lápis. A lixa d'água pode ser ou o bloquinho de lixa d'água que já vende em loja de materiais, ou a lixa de lixa d'água que vende em material de loja de construção, né? Ela é boa para apontar o lápis, né? Então, o estilete você aponta, a lixa d'água você modela a tua ponta. Você cria uma ponta mais fina, você pode fazer uma ponta sextavada, em que uma parte você vai usar para fazer um sombreado, a outra parte uma linha, né? Então, a lixa d'água é boa para modelar a ponta, tá? A prancheta, para apoiar o seu sulfite A4, ou um livro, você pode improvisar, né? Então, é isso. Com esses materiais em mãos, vamos começar. Antes de ir para o exercício propriamente, eu queria responder aqui duas perguntinhas para ficar claro o que a gente vai fazer, né? Às vezes a pessoa fica na dúvida, será realmente que é possível aprender a desenhar? E a minha resposta é um sim, rotundo, né? Porque a gente pode aprender a desenhar assim como a gente pode aprender a nadar, a andar de bicicleta, a jogar futebol, a tocar uma guitarra, né? A gente pode aprender a desenhar, mas como o nosso curso não visa desenvolver o desenho naturalista, e isso a gente já falou bastante, né, sobre isso. O desenho naturalista é aquele desenho que copia a realidade perfeitamente e tal, né? Que se parece até com uma fotografia, dependendo do nível de habilidade da pessoa. Aqui a gente não tem esse interesse. E aí, se você fica na dúvida, bom, então, para que fazer desenhos de observação? Hoje a aula é de desenho de observação, então, se você fala, bom, eu não estou aqui para aprender a desenhar as coisas como elas são, mas eu vou fazer desenho de observação. Sim, o desenho de observação ele é importante, vai ser importante para a gente aguçar o nosso olhar, aprender de novo a olhar para as coisas, né? Com mais detalhe, com mais atenção. E é interessante pensar, o Picasso, por exemplo, falou uma vez que ele passou a vida inteira pintando e desenhando para só, quando estava já bem mais velho, aprender a pintar como uma criança. O que ele quer dizer é que ele precisou passar por muitos exercícios para depois poder desconstruir, ganhar uma liberdade no traço, na pincelada. Só que para a gente conseguir essa liberdade e desenvolver o nosso próprio desenho e nossa pintura, é importante sim um beabá, né? Então, os desenhos de observação, eles servem como um beabá visual aí, um beabá no exercício da tua mão, né? No aprender a olhar e se sentir mais seguro, para depois sim você desconstruir o que você construiu e atingir os seus objetivos expressivos individuais, né? Particulares e com a tua identidade. Vamos lá. Desenhando um objeto. Aqui a ideia é observar qualquer objeto. Você vai escolher aí um objeto que você goste. Pode ser um objeto mais complexo, não tem problema. Você que escolhe nessa primeira aula. Contanto que você observe com um olhar renovado, com atenção aos mínimos detalhes. Quando se desenha a partir do exercício de observação, ficamos muito tempo observando, mais tempo observando do que olhando para o papel. Isso é muito importante. Então, uma vez que você escolheu o teu objeto, você começa a observá-lo, esquece o papel e o lápis um pouco, observe aquele objeto como se você nunca o tivesse visto, né? Vê se ele reflete luz, se ele não reflete luz, se ele tem sombra, de que lado está essa sombra, se ele te parece mais áspero ou mais liso, qual é o tamanho dele, né? E aí você vai, depois de observar, você vai desenhar. Não deixe que sua memória imagética influencie no seu olhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você observar uma bola, por exemplo, você já deve ter visto milhões de bolas, né? Então, se você ficar olhando muito para o papel e pouco para o objeto, isso eu já falei em vídeos anteriores,
você vai acabar desenhando bolas que você se lembra e não muito a bola que você está observando. Então, tente enganar a si mesmo nesse momento, fingir que você nunca viu uma bola. Olhe para essa bola como se você estivesse vendo essa bola e uma bola pela primeira vez. Esse exercício é um exercício psicológico muito importante para você aprender a olhar melhor, né? A hora que você tiver esse desenho pronto, você volta. Então você pode dar uma pausa agora, fazer o seu desenho e depois voltar, tá bom? Eu vou acreditar aqui que você tenha pausado, feito seu desenho e voltado, né? Eu coloquei um exemplo aqui de um desenho que eu fiz de um extintor de incêndio. Eu não quis mostrar esse desenho antes de você desenhar para não influenciar na forma como você ia desenhar. O que eu quero mostrar com esse desenho que eu fiz é que quando você tem um objeto e você percebe que esse objeto tem linhas, o extintor de incêndio ele tem linhas verticais e ele é um objeto cilíndrico. Eu fiz esse desenho usando o movimento cilíndrico, o movimento arredondado no lápis. Só o fato de eu usar o lápis fazendo um traço arredondado, já consegui traduzir esse volume cilíndrico para o meu desenho. Eu fiz isso na mangueira dele, que também é cilíndrica, né? Eu fiz isso no reloginho redondo dele ali. Então, depois eu percebi que as sombras estavam dos lados, que no centro dele tinha luz, então eu fiz alguns movimentos aí dos lados com o meu lápis 6B e consegui deixar mais escuro dos lados e mais claro no meio, né? Isso é a forma como eu achei legal de registrar o volume do meu objeto, com os gestos que eu achei que traduziam esse volume, né? E você escolhe as suas formas de traçar daqui para frente. Um objeto que ele é mais anguloso, você pode fazer seus traços também angulosos, né? Então, é um exemplo, eu preferi usar esse exemplo agora, depois que você já fez o seu primeiro desenho, para não te influenciar. Agora, nos próximos, você já foi influenciado e pode tentar fazer o que eu disse, assim como eu fiz aqui nesse extintor de incêndio, tá? O segundo exercício hoje, e aí quando você partir para o segundo exercício, dê um pause no vídeo e volte, tá? O primeiro desenho, esse segundo exercício vai ser feito em 3 etapas, tá? Um desenho de longe, um desenho de perto e um desenho super perto. O primeiro desenho você vai escolher um ambiente, se você está na sua casa, no seu trabalho e você tem um intervalo e pode fazer isso, ou se você está na rua, ou na casa de um amigo, independente de onde você esteja no momento, escolhe um ambiente e o desenhe. Por exemplo, um canto de sala que tem uma mesinha e uma poltrona e um abajur, ou uma mesa que tem 2 cadeiras e um vaso em cima, ou você vai até a cozinha e ver um vaso de planta, enfim. Você vai escolher um ambiente. O que interessa é que você desenhe agora um tema um pouco maior, ou seja, não só um objeto, né, um tema mais complexo, e a lógica é a mesma. Eu coloquei aqui com exclamação, com, com exclamação, e a lógica é a mesma, que é para você observar muito mais o ambiente do que ficar olhando para o papel, tá? A hora que você entendeu esse ambiente, você vai lá, faz o seu desenho, tá bom? Dê um pause e volte aqui. Bom, imaginando que você foi lá, desenhou esse ambiente, agora a ideia é que você se aproxime da mesma imagem, do mesmo ambiente, e desenhe um detalhe dele, né? Então, por exemplo, se eu desenhei uma mesa com vaso, agora eu me aproximo e desenho mais ou um pedaço da mesa ou um pedaço do vaso. É como se eu estivesse dando um close-up, né? Parte do elemento secundário, então, por exemplo, se eu vou desenhar uma mesa com vaso e eu quero que o vaso seja o meu elemento principal, parte desse outro elemento, que é a mesa, vai ficar um pouquinho para fora da composição, né? Então, observe aqui essas 2 fotos. Aqui eu tirei na minha casa a foto de uma mesinha que tem 3 objetos.
E aí, eu quero que você, no primeiro desenho, faça o desenho desse ambiente inteiro, né? Para o segundo, o que eu quero é que você faça essa aproximação que eu fiz nessa segunda foto, que é você escolher o elemento. Então, eu escolhi esse passarinho, que é feito para pendurar, né? Tem uma alça. Eu escolhi esse passarinho e eu aproximei. Você vai perceber que a mesa e a escultura em pedra, elas ficaram sangradas. Nós já falamos sobre o que é sangrar na arte, né? Sangrar é quando você deixa um ou outro elemento para fora dos quatro lados e você tem aí um ponto central. Então eu sangrei aqui a mesa, sangrei a pedra e agora, no caso, iria desenhar esse passarinho, tá bom? Então é isso, pause o vídeo, faça o teu segundo desenho e volte. O último desenho, de novo, espero que você tenha feito esse segundo. Agora o terceiro. Esse terceiro e último é o desenho super perto. O desenho super perto, ele vai servir para você entender que a partir do figurativo você também pode abstrair e que é muito bonito, muito interessante. Então agora você vai ficar tão perto desse elemento que você escolheu que ele vai se tornar abstrato. Você perde a referência figurativa. Então olha lá, você tem um pedacinho da cabeça do pássaro. Se você não soubesse antes que isso era um pássaro, você não ia saber o que era. Você tem essa argola, que também você não saberia muito bem o que é. É aquela pedra, que dá para ter um pouco de noção, um pedacinho da mesa. Mas o que eu quero dizer é que você agora se livrou do figurativo e foi para uma composição abstrata, né? É muito bonito. Eu me lembro de ter visitado uma exposição de uma fotógrafa, que eu não me lembro o nome, infelizmente, que ela tirava fotos de coisas muito corriqueiras. Eu me lembro de uma foto que ela fez que era uma porta e tinha o batente de uma janela. Na verdade, era uma porta, o batente da porta, um degrau. Ela tirou uma foto tão aproximada, e era uma porta azul, com uma pedra na soleira de mármore e um batente de madeira. Ela tirou tão de perto essa intersecção entre porta, batente e soleira, e ela ampliou essa foto. A foto tinha 2 metros, ficou lindo, porque parecia uma composição abstrata. Isso é muito interessante para você começar a entender as composições como utilização do espaço, e não necessariamente como uma figura, né? Como você vai enquadrar o elemento que você quer dentro desse espaço, ou para que ele continue sendo uma figura bem enquadrada, ou para que se transforme numa composição abstrata, né? Então é isso. Esse é o nosso exercício de hoje, tá bom? Concluindo, compre um bloco ou um caderno de desenho desses sem pauta, para desenho mesmo, de folhas brancas. Existem vários modelos e de todos os preços. Se você quiser e tiver a criatividade para pegar o papel, fazer a furação e amarrar com fio de lã, pode ficar legal, né? Mas tem uns muito bonitos que vendem em lojas de papelarias e tal, né? E leve-o sempre com você. Você pode comprar um que é o A5, né? Não é tão grande quanto o A4, a metade do A4, o A5. Para quem usa bolsa ou mochila, leva. E sempre que der um tempinho, observe algo e desenhe. Desenhe os detalhes desse algo e observe, 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 né? Comece a entender o que é de fato observar as coisas, que é totalmente diferente de passar batido por elas no dia a dia, né? E tente fazer ao menos um desenho por dia. Assim, cada vez que a gente se encontrar, você vai ter no mínimo 7 desenhos aí, né? E para a próxima aula, o material será o mesmo. E não se esqueça, guarde seus desenhos com carinho, esses que foram feitos hoje, ou que você vai fazer hoje, pois iremos conversar sobre eles nos nossos encontros pelo Zoom. Né? Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. No próximo encontro teremos outros exercícios, tá bom? Um abraço e até mais.